fazer um esboço aqui, fazendo um esboço de uma instalação de antena coletiva para servir de referência de projeto. Vou representar aqui a antena, símbolo padrão da antena, não é esse aqui, é esse aqui. Então essa antena pode ser VHF e UHF, sinal proveniente aí da rede aberta, né? Digital ou analógico, se tiver em algum lugar, por provável que ainda tem. Então dessa antena a gente tem duas opções: ou você traz o sinal dela para um dispositivo que pode ser um amplificador de uso condominial, que a gente chama, né? Estou ruim de escrever aqui. Se for pequenas distâncias, esse cara ele pode ser ligado, pode substituir esse cara aqui por um derivador simples, né, que a gente chama. Vou colocar aqui derivador ou divisor. Eu recomendo aqui de 5 a 1000 MHz. Então vamos lá, seguindo a análise. Então, se eu tiver isso aqui para distâncias pequenas, né? Eu vou chamar aqui de distância. Eu vou colocar esse cara aqui como para D menor que comprimento L. Eu vou colocar aqui. Então, esse cara aqui, ele pode ser ativo, né? Posso alimentar ele, então ele seria um amplificador. Seria para aplicação de D muito maior que L, né? Ou D maior que L, para dar uma noção de distância. Então, para efeito de distribuição, no caso condomínio, chácara ou de grandes distâncias, a recomendação é o amplificador, mas pode ser usado um derivador simples, in, out e out. Vamos considerar o pior cenário. Então eu peguei um amplificador, coloquei no meio, eu vou chamar aqui de tap ou um divisor, que nada mais é do que um derivador específico, mas ele é projetado especificamente para receber sinais UHF, VHF, cabo, sinais de internet, e simplesmente facilitar essa derivação. Então ele seria um dispositivo, normalmente ele só tem duas saídas, in, out, out. Ao contrário do derivador, que eu posso ter aqui 5, 7, enfim. Então desse tap eu conecto aqui as minhas demandas de TV. Por exemplo, eu tenho uma seleção aqui de TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6, TV 7 e assim vai. Então, nesses pontos pós-tap, aí entra o derivador simples. E o resto aqui é out. In e out.
Então a representação desses caras seria algo em torno disso aqui, ó, parecido com isso. TV1. Então isso aqui é o cabo coaxial. Essa distância aqui é uma distância que já não pode ser muito grande. Essa distância aqui, vou colocar menor que L, só para simbolizar que é uma distância não muito grande. O que é um não muito grande? A minha sugestão é que isso aqui não passe. Sugestão é que esse L aqui seja no máximo aqui 50 metros. Obviamente o cabo coaxial pode ir até bem mais que isso se você casar a impedância, mas basicamente é isso. Então esse aqui seria um projeto simples de distribuição. O amplificador é usado quando realmente eu tenho muitas derivações do cascateamento de TAP ou de derivadores, mas isso aqui seria uma configuração básica. Essa distância aqui também, se ela for muito grande, se a distância aqui for muito grande, então a recomendação é essa. Mas para uma distribuição simples, se não for condomínio, for só uma residência, que eu coloquei praticamente 7 TVs, então em vez do amplificador aqui pode ser o derivador simples aí, considerando sempre resposta de 5 a 1000 MHz aí, que é a mesma recomendação que eu faço para o TAP também. Aqui de 5 a 1000 MHz. Esse cara geralmente é blindado e esse cara é blindado. Pode ser que alguém faça alguma emenda numa caixa e esses caras fiquem expostos à umidade. Então essa é a recomendação. Então vamos falar agora da instalação específica de cada item desse aqui. Vou apagar. O que eu preciso para instalar o amplificador? O amplificador, o ideal é que ele tenha, geralmente tem uma saída aqui e uma saída teste. Esse aqui é que vai para o TAP ou para o derivador. Esse cara, ele precisa de uma alimentação 220 volts. Então, para instalar esse cara aqui, normalmente o ideal é uma caixa metálica que caiba essa instalação, de forma que dentro dessa caixa eu tenha uma tomada de esquema ST padrão simples de 10 A / 220 volts e que esse circuito seja protegido pelo circuito da tomada. Esse é o básico. Então esse aqui seria uma caixa num ponto estratégico da casa, pode ser até perto do sistema de energia. Essa caixa seria uma caixa de 200 por 50 por 200. Uma caixa quadrada de 50 altura, profundidade e largura, ou seja, um quadrado para caber só o amplificador. Certo? Falando isso aqui, a gente pode partir agora para onde vai ficar o TAP e o derivador. O TAP ele pode ficar dentro de uma caixa 4x4, né? É aquele padrão de espelho maior, basicamente para receber o cabo e fazer a saída. Então esse aqui vai para os derivadores. Esse aqui é uma caixa 4x4 padrão, não precisa ser metálico, pode ser de PVC. Quando a gente sai do
dos derivadores da caixa do TAP e vai para o derivador, a gente encontra uma situação diferente. O derivador geralmente é o ponto que vai concentrar mais cabos e conectores, então geralmente uma caixa padrão de distribuição a gente chama de uma caixa, de um centro de distribuição que tem TV, internet, algumas vezes CFTV, que é o circuito fechado de TV, e até telefonia, que hoje em dia é tudo junto com internet. Então esse é o ponto. Então essa caixa geralmente a caixa de distribuição padrão mais nova, ela tem um tamanho médio de 40 por 40 por 50, altura, largura e profundidade. O que a gente coloca nessa caixa? Se for só para distribuir TV, vou apagando aqui para ficar mais fácil. Se for só para distribuir TV, então nessa caixa eu vou ter a chegada do TAP, então eu vou ter aqui o derivador. Esse derivador é pequeno, vai ter uma entrada, obviamente, e geralmente são ímpares a quantidade de saídas. Vamos dizer que ele tem 5 saídas aqui, outputs. Então aqui eu vou ter muita conexão de cabo para as TVs. Aqui vai para TV1, TV2, TV até TV1, TV2, TV3, TV4. Então a instalação simples, geralmente ele vem com uma aba aqui para ser parafusada, e essa caixa ela tem um fundo falso justamente para você poder parafusar esses caras aqui. Então esse derivador é um derivador padrão, de 5 a 1000 MHz, certo? Essa fronteira aqui dele, essa fronteira, se eu fosse dar um zoom aqui, ela é uma rosca, olhando de frente seria isso aqui, a rosca coaxial, né? Então aqui é de lado, de frente, onde eu vou parafusar o conector coaxial, que eu recomendo que seja aquele conector que ele tem uma luva prensável, que depois quando você coloca o cabo coaxial, que você usa o alicate correto, ele prensa essa luva de forma que a alma dele, que é o cobre, fazer o contato com o sinal, fique mais isolado da malha, e o acabamento evita aqueles fios que geralmente dão o famoso ruído, né? Então às vezes o sinal fica bem complicado. Então, se fosse fazer uma lista de material aqui, seria derivador de 5 a 1000 MHz, conector coaxial prensável, acabamento prensável, o alicate de prensa, e o cabo coaxial adequado. Por que eu falo adequado? Porque quando você vai comprar esse cabo coaxial, tem um cabo coaxial mais fininho, que se você colocar esse conector aqui, ele nem passa direto no conector. Então geralmente, eu não vou dar uma especificação, mas é o cabo que ele tem uma bitola de acabamento maior. Você pode ver que o núcleo dele é mais bem acabado, ele tem a parte de malha mais bem elaborada e a cobertura, ou seja, uma proteção mecânica muito mais trabalhada. Então falamos da entrada, da distribuição, os materiais, e agora vamos falar dos pontos de TV. Depois a gente faz um esqueleto de como deve ser essa distribuição de forma física, né?
Então chegamos no ponto de TV. Ponto de TV, o pessoal pergunta, vai ser na caixa 4x2? A caixa 4x2, ela funciona bem. 4 polegadas por 2 polegadas. Porém, tem um detalhe aqui que tem uma falha dos instaladores. Quando você coloca, faz o desenho dela de lado aqui, quando você coloca o espelho com o conector coaxial, isso aqui é uma aula de instalação para quem nunca fez. Quando você coloca o espelho geralmente ele vem com um conector já pronto, né? Agora você compra até modular, vou considerar um genérico. Ele vem com uma rosca aqui, uma contraporta que faz ele segurar aqui. Se você olhar de frente esse cara, ele é basicamente isso aqui. Então, o que acontece? Quando você vem lá do seu quadro de distribuição de multimídia, né, que vem o seu cabo coaxial, que chega aqui nessa caixa, a gente tem um problema físico de acabamento. Então, quando você coloca o conector coaxial aqui para conectar esse cara aqui, aí que gera o problema mais comum de falha de instalação. Geralmente tem a famosa dobra que danifica a qualidade, cria uma resistência e danifica a qualidade do sinal. Então você tem o cabo chegando aqui, você quer colocar o conector aqui ainda. Então esse espaço físico aqui não dá. Então você acaba dobrando demais o cabo, forçando a conexão e vai criar ruído aqui. Vai criar um ponto de ruído porque a resistência ôhmica dele aqui, ó, vai crescer. Então esse é um problema de instalação. Por isso que eu não recomendo fazer esse tipo de conexão em caixas com material não muito bem elaborado, projetado para isso. Qual é a solução que se dá? Você pode até fazer isso, mas tem que avaliar se essa curva que você deu aqui durante a instalação, se ela não puxou a malha ou forçou o conector, criando uma dobra no cobre interno. Então, esse é o principal ponto de atenção. Mas comercialmente é o que a gente tem para hoje. Então, se for fazer uma lista de material aqui, seria o espelho 4x2, a caixa 4x2, pode ser de PVC, pode ser metálica, depende do acabamento que você está fazendo. Esse 4x2 é polegada, 4x2 polegadas. O módulo do espelho, o módulo coaxial para 4x2. Ou se for 4x4, simplesmente a caixa seria o dobro. Que já o módulo coaxial, justamente esse conector que já vem montado na tampa, ou o módulo que você encaixa, dependendo da linha de tomada que você comprar. E por fim, o cabo, que ele vai ser feito na hora. Isso aqui é um outro problema, porque quando você está fazendo a instalação, esse cabo, você não pode simplesmente fazer o conector antes. Obviamente você vai passar o cabo e depois você vai fazer a medida. O bom instalador, ele vai prever essa medida aqui. Claro que vai pensar numa sobra caso ele cometa uma falha, ou deixa uma sobra lá atrás para prevenir. Então, entraria aqui o conector coaxial e aí o resto é mão de obra. Então essa é a parte das tomadas que você vai distribuir. Esse é o resumo. Então, voltando, depois dá um pause aí e vai olhando cada etapa dessa aí, levanta o material, faz o quantitativo. Ah, mas a minha casa é muito grande, como é que eu vou distribuir? Primeira coisa, quando você vai fazer um projeto, você tem que pensar, se eu pudesse colocar a antena no meio de toda a distribuição, seria legal.
Tem que pensar primeiro nisso. Se eu boto a antena no meio de minha distribuição, então onde eu precisar colocar os meus pontos de TV, vai ficar muito legal, vai ficar perto, TV, eu vou gastar pouco material. Esse é o princípio do projeto. Então você faz o esboço do projeto e tenta distribuir o mais próximo possível da antena, né? Esse conceito serve para tudo. Se fosse uma distribuição de água aqui, se fosse uma distribuição de internet, aqui seria o switch ou hub, então seria basicamente a mesma coisa. Então, se você seguir esse critério, primeiro ponto de atenção, achar a melhor posição para a antena. Achei aqui, mas não pega sinal, tem um obstáculo da parede, tem um obstáculo da caixa, tem um obstáculo de um prédio vizinho, de uma árvore, então tem que estar num ponto que ele realmente receba o sinal de forma livre, até mesmo via satélite, né? Então o esboço seria, voltando ao primeiro desenho, antena, esse amplificador ou derivador, eu vou colocar aqui como derivador, fica mais fácil. Vou usar o TAP aqui, porque pode ser que eu tenha duas casas. Então eu posso colocar aqui o TAP. O TAP ele vai me dar duas saídas, né? O derivador para duas saídas. Aqui eu vou para casa 1 e aqui eu vou para casa 2, ou já dentro da casa 2. Isso aqui é o primeiro quadro que pode estar dentro da casa 1 ou da casa 2. E nesse mesmo ponto eu posso criar um quadro intermediário que eu vou ter o derivador que eu preciso com a quantidade de pontos de TV que eu preciso. Então, uma entrada, vou sempre colocar aqui 5 pontos. Então, TV, TV, TV e TV. Esse meio aqui pode ser o forro, aqui pode ser um eletroduto. Lembrando que esses caras aqui eu nunca vou poder colocar no mesmo encaminhamento elétrico, ele tem que ter um encaminhamento independente. Então, em resumo, basicamente isso. A fronteira aqui da TV cai na situação que eu falei das caixas 4x2. Cuidado com o acabamento, listar o material. A frequência desses caras aqui é de 5 a 1000 MHz. E o que mais de ponto de atenção? Acho que é só isso. Para casa 1 aqui funciona da mesma forma, é como se não existisse esse derivador aqui. Se você pensar, a antena podia vir direto também no divisor, sem problema nenhum, no derivador. Mas aí, como a gente está falando de distâncias grandes, eu coloco o divisor aqui, o TAP, pego para uma instalação, se fosse um condomínio seria para um bloco A e o bloco B, e eu podia pensar que cada bloco seria essa mesma configuração aqui, só que agora chegando ao cliente final, que é a TV. Então essa é a dica que eu deixo aí. Aproveitem, façam um bom projeto, rabisquem antes. Se puder fazer o projeto completo, melhor. Se não, faça um draft, lista de materiais e contabilizar tudo. Você não pode simplesmente chegar e fazer feira numa loja de material elétrico e depois faltar até parafuso. Eu sempre recomendo fazer um esboço antes. Certo? Valeu! E para ajudar os leigos aí, então esse aqui é um cabo coaxial de uma bitola melhor. Esse aqui é um cabo coaxial de uma bitola menor. Você vê que o de bitola menor, ele basicamente só serve com os conectores mais simples, ó, que inclusive é um acabamento bem frágil. Você tem que colocar e prensar aqui no final. Então esse aqui eu não recomendo para instalação que seja para evitar ruído. Mesmo que você prense aqui, esse cabo aqui ele é muito simples. Você vê que o cabo que a concessionária usa é o cabo ideal. O conector que ele já vem com uma parte de prensa, que a gente chama, que é justamente para forçar com o alicate correto
Você corta no tamanho certo, coloca no alicate aqui, ele vai dar a prensa correta aqui no cabo junto com o conector. Então, essa é a melhor opção, só para ajudar a entender melhor o que é cada situação. Tem outro requisito, tem outro conector também que é muito simples, que é um conector também que entra forçado, que é para esse cabinho mais simples, que também não recomendo. Então, quando eu falo de caixa 4x2, eu estou falando da caixinha que ela já vem, alguns já vem com módulo, né? Esse módulo aqui que eu falo que quando você vai montar, ele já tem um conector. Então, se você imaginar que dentro da tomada 4x2, vamos supor que eu montei aqui, ficou bonitinho lá, vou colocar 2 pontos de TV, mas na minha caixa 4x2, olha a dificuldade que eu teria de manipular esse cara aqui internamente. Se você lembrar como é a caixa 4x2, imagina que esse cabo aqui está vindo lá da distribuição, lá do meu derivador. Eu não tenho derivador aqui, mas eu tenho 2 tapos exemplo aqui. Esses aqui são de 5 a 1000 MHz. Vamos dizer que a entrada dele aqui, eu não tenho derivador, mas eu poderia fazer isso aqui. Vamos supor que isso aqui estão fisicamente distantes. Então seria isso aqui está ligado na antena. O tapa eu poderia ir aqui para outra caixa de distribuição. E aqui é aquela dificuldade que eu falei para você de dentro da caixinha 4x2, você ter que fazer essa curva aqui, ó. Se com um cabo já é difícil, imagina você colocar 2 cabos aí. Então esse aqui é um ponto de atenção. Que essa emenda, ou esse conector coaxial fêmea, tem um tamanho padrão, então sempre vou ocupar espaço. Se eu colocar um conector simples, igual esse aqui, quando eu fizer essa dobra aqui, provavelmente o cabo vai sair. Esse é um ponto de atenção. Então essa é a dica final, é só para fechar o levantamento de material quando você for fazer projetos de distribuição de TV. Isso vale também para CFTV, porque esse TAP aqui também, ele pode ser usado para sinais de CFTV. Beleza? Bom projeto aí.